Ao longo da história do cinema, vimos vários vilões que marcaram diferentes épocas de diferentes formas. Cada um deles com suas idiosincrasias dentro dos seus universos. Vimos vilões representados por animais implacáveis, por bonecos medonhos ou amaldiçoados. Vimos em animações infantis e em monstros de outros planetas. Os vimos em bruxos e palhaços. Vimos vilões que mais pareciam deidades nas fantasias épicas representando o mal em si, e vilões humanos que poderiam ser um retrato perfeito da psicopatia. Vimos vilões existencialistas e nihilistas, assassinos misântropos, implacáveis perseguidores sem face, demônios se manifestando e conquistadores absolutistas. Mas, em minha opinião, existem 3 dentro do universo de vilões que, apesar de todo esse tempo, capturam algo a mais. E acredito que um dos principais motivos para eles capturarem esse algo a mais é por melhor representarem os 3 inimigos da alma. A letra da composição de Mozart, Kyrie, traduzida para o português, seria: Senhor, tem piedade. Pedimos piedade a Deus quando algo nos aflige ou quando pecamos. Precisamos pedir piedade a Deus na nossa luta diária contra esses 3 inimigos, que estão presentes tanto naquilo que nos aflige quanto nos nossos pecados, pois, ao mesmo tempo, eles se revelam como causas e consequências em nossas vidas. A Igreja diz que a alma tem 3 inimigos principais: o diabo, o mundo e a carne. Cada um deles é um inimigo diferente para nos desviar do propósito principal: encontrar e servir a Deus, o bem supremo, as virtudes supremas. Mesmo que quem assista a análise aqui a veja apenas de um ponto de vista metafórico ou simbólico, esses inimigos têm o mesmo papel na vida do crente e do descrente, porque eles atuam como uma espécie de obstáculo entre o estado atual e a meta. O diabo representa o eu, a espiritualidade, aquilo que nos aflige de dentro para dentro. O mundo representa o nós, a sociedade, aquilo que nos aflige de fora para dentro. A carne representa o isso, a nossa biologia, uma espécie de fera indomável, o algo que está em nós e tem vontade própria. Então, o diabo representa o eu, o mundo representa o nós e a carne representa o isso. E começaremos nossa análise justamente pelo isso, a carne, representada por Darth Vader. Darth Vader, previamente conhecido como Anakin Skywalker, é um dos vilões lendários na cultura pop. Mas o que o faz ser tão atrativo ao público? Sem dúvidas, é algum nível de realidade que ele representa. Um vilão só pode ser um bom vilão quando ele representa algo que realmente é caro ao seu público. Quando a motivação dele, muitas vezes, faz com que o público tenha uma empatia ou nutra uma admiração. É quando você compreende ou capta algo, mesmo que inconscientemente, mas que tenha sentido e propósito naquela história. Você pensa: eu posso até discordar desse personagem, mas eu entendo a motivação que o levou e o leva a ser quem ele é. Por isso, a motivação de Darth Vader o faz ressoar no público que o assiste há tantos anos. Darth Vader se conecta com o público por diferentes motivos, mas, sem dúvidas, o principal dos motivos é justamente o que o faz se tornar Darth Vader. É o motivo que o faz ser Darth Vader. E a chave desse motivo se encontra justamente na pergunta: por que Anakin Skywalker se tornou Darth Vader? Quando a gente para e faz uma análise da linha do tempo de Anakin Skywalker até o momento em que ele se torna Darth Vader, você pode ver alguns indícios do porquê essa transformação tende a acontecer. No segundo filme da segunda trilogia de George Lucas, A Guerra dos Clones, podemos ver claramente esse indício se confirmando. Anakin, ao longo do filme, começa a revelar o seu amor eros por Padmé. Eles se casam em segredo e vivem um romance juntos. Entretanto, na Ordem Jedi, os Jedi são expressamente proibidos de viver o amor eros. Esse tipo de sentimento e vivência era proibido justamente por causar apego emocional e o desejo de posse. Pois, consequentemente, se um Jedi começasse a viver o amor eros, com o tempo, ele iria para o lado sombrio da força, através dos ciúmes e do medo da perda. E é exatamente esse o ponto de virada de Anakin para Darth Vader. É nesse momento que ele começa a se encaminhar para o lado sombrio através do pecado da carne. A Igreja ensina que os pecados da carne são, tradicionalmente, todos os pecados ligados aos prazeres desordenados do corpo, especialmente relacionados ao autoengrandecimento,
à luxúria, ao desejo sexual e ao apego emocional. E a carne é a sede dos impulsos. Quando a carne domina o espírito, a pessoa se afasta de Deus. O amor humano, quando desordenado, quando vira posse, obsessão, medo, ciúmes, transforma-se em pecado. E Anakin, ao fazer um checkpoint em todas essas caixas, posse, obsessão, medo, ciúmes, arquetipicamente se transforma em um exemplo perfeito do pecado da carne. E aí a estética entra de forma sublime. Você olha para Anakin antes de virar Darth Vader como alguém bonito, loiro, de olhos azuis, e após a transição, após ele assumir a armadura de Darth Vader, ele vira alguém que parece mais uma coisa do que uma pessoa. E o simbolismo da armadura, nesse caso, é incrível, pois a armadura representa a personificação e a materialização da sombra. A sombra que deixou de ser algo imaginado, abstrato, sai de dentro para fora, tomando o corpo daquele que se deixou ser tomado. E nesse momento, Anakin se torna Darth Vader. E Darth Vader representa simbolicamente o possível mal que todos nós podemos nos tornar ao ceder ao pecado da carne. I thought my jokes were bad. Da mesma forma que o pecado da carne fez Anakin Skywalker se tornar Darth Vader, aqui entenderemos como o pecado do mundo fez Arthur Fleck se tornar o Coringa. Antes de continuarmos, apenas uma observação sobre o nome Arthur Fleck. Arthur Fleck não é o nome oficial do personagem que existia antes de se tornar o Coringa. Inclusive, a gente não tem realmente uma referência oficial de quem era esse personagem antes. A gente sabe que o Coringa na Piada Mortal, ele fala que ele lembra do passado dele de formas diferentes. Então, cada dia, ele lembra do seu passado de uma forma completamente única. O importante aqui é a gente pensar muito mais nessa transição desse personagem que existia antes e se tornou o Coringa. Eu vou usar aqui o nome Arthur Fleck apenas como uma referência ali do filme 2019, né, do Todd Phillips, o Joker, mas o nome você pode escolher o que você quiser. O importante aqui é muito mais pensar nessa transição. O que é que fez essa pessoa, esse personagem, se tornar o Coringa? Diferentemente de Anakin, os motivos que levam Arthur a se tornar o Coringa são outros. E antes de falar propriamente do Coringa, precisamos entender quais motivos fizeram Arthur fazer essa transformação. A partir disso, entenderemos o porquê o Coringa representa, segundo o conceito da igreja, o pecado do mundo. Primeiro vamos pensar em Arthur Fleck como qualquer um de nós. Qualquer um que nasceu, passou pela infância, adolescência e chegou na idade adulta. Um caminho natural que todos com mais de 20 anos percorreram. E todos esses que percorreram esse caminho, ao longo dele, tiveram a lidar não só com questões de impulsos internos, carne, mas também com pessoas ao seu redor, mundo. Essas pessoas, que representam a cultura e uma sociedade, trazem consigo mesmas as mais variadas questões nas suas histórias de vida. Alguns de nós passam pela infância e adolescência de formas mais amenas, enquanto outras pessoas passam por esses períodos de formas bem mais conturbadas. Algumas pessoas nasceram em uma família bem estruturada, com pais presentes, uma educação de bom nível e receberam mais facilitadores ao longo da jornada até a vida adulta. Outras, por sua vez, não tiveram nada disso e suas vidas foram bem mais difíceis. Normalmente, olhando a superfície, pessoas que tiveram famílias estruturadas, pais presentes e facilitadores para uma vida normal e saudável, dentro do que é possível entender como uma vida normal e saudável, tendem a realmente ter uma vida melhor. Enquanto outras, que não tiveram esses facilitadores, digamos assim, tendem a não ter essa vida tão boa. Mas às vezes, mesmo pessoas com esses facilitadores ao longo do crescimento têm uma vida completamente desequilibrada e confusa. Enquanto às vezes, pessoas que não tiveram esses facilitadores conseguem, apesar de tudo, ter uma vida equilibrada e repleta de boas escolhas. Então, onde mora a diferença nesse quadrante interior versus exterior e individual versus coletivo? Na maioria das vezes, a diferença mora no como lidamos com o mundo ao nosso redor e como deixamos esse mundo ao nosso redor nos afetar. Uma segunda observação sobre Arthur Fleck é que nesse vídeo aqui eu não vou tratar se ele foi culpado ou se ele não era culpado, enfim. Isso aqui não é o ponto desse vídeo, eu não acho que isso aqui é importante. Eu posso até fazer um vídeo posteriormente sobre esse ponto, mas aqui é muito mais importante a gente analisar como e o porquê esse personagem, essa pessoa que existia antes de se tornar o Coringa, se tornou o Coringa.
Independentemente do seu passado, por mais que você tenha tido todas as ferramentas disponíveis, se você não souber agir conscientemente, algo pode esmagar a sua psique ao longo do caminho. O mundo. Tem uma frase bíblica que, ao meu ver, ao ser ignorada, representa muito bem as pessoas que tendem simbolicamente a se tornar o Coringa. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, ser fiel a Deus implica em não ser aceito por um mundo corrompido. E o mundo, nesse contexto, representa os valores humanos corrompidos, como vaidade, ambição desordenada, materialismo, busca autogratificante pelo poder, culto da imagem, desprezo pelas virtudes espirituais, etc. Arthur Fleck é um ótimo exemplo de um homem que, por tanto querer ser aceito por um mundo que não o aceita, ele se torna justamente a única coisa que o mundo aceita completamente: o caos que o mundo é. Então Arthur Fleck se torna o Coringa, uma espécie de bobo da corte do mundo, em que o mundo é o rei e esse rei só aceita o caos. A maquiagem do Coringa, analogamente ao que eu falei da armadura de Darth Vader, é justamente esse caos interno e externo materializado em seu corpo. Arthur Fleck acreditava de verdade na falsa promessa de felicidade através da aprovação do mundo, e, por isso, se corrompeu completamente a não recebê-la. O Coringa é o arquétipo perfeito do que o pecado do mundo pode fazer com o homem. Sempre que eu penso no Coringa e na sua maquiagem, me lembro de uma pintura de um pintor romeno chamado Ion Vincent Dano, o fantasma da loucura. O fantasma da loucura nos assombra constantemente com suas cores vibrantes, chamativas e hipnotizantes. O fantasma da loucura é como o mundo. Está sempre ali para transformar um homem sedento por aprovação em um possível Coringa. Ao longo da história das religiões, mitologias e filosofias, sempre houve uma figura que representa o mal absoluto. Independentemente da tradição cultural, esse arquétipo mantém características universais: astúcia, sedução intelectual, manipulação e a capacidade profunda de corromper a alma humana. No cristianismo, ele é o diabo ou o Satanás, o acusador e sedutor que oferece conhecimento proibido e promete poder em troca da perdição da alma. No islamismo, ele é Iblis, o orgulhoso rebelde que atrai a humanidade ao erro. Na mitologia grega, há o submundo governado por Hades, o domínio das almas condenadas ao tormento e desespero eternos. Hannibal Lecter, em O Silêncio dos Inocentes, é o arquétipo moderno perfeito dessa representação diabólica. Sua figura transcende o simples ato do canibalismo físico, elevando-se à condição simbólica de um predador espiritual, consumindo não apenas carne humana, mas principalmente almas, vontades e identidades. O simbolismo do filme começa na chegada de Clarice Starling à prisão em que Lecter está confinado. A descida física pelas escadas em espiral remete diretamente ao inferno descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia, onde a alma é conduzida cada vez mais profundamente no movimento descendente e circular até chegar ao centro da perdição. Essa descida simboliza a jornada espiritual que Clarice está prestes a enfrentar. Antes de alcançar Lecter, Clarice passa por uma antessala iluminada por uma intensa luz vermelha, que simboliza o fogo infernal, o aviso que ela está prestes a entrar em contato direto com o mal supremo. Ao percorrer o corredor das celas, Clarice é confrontada por outros prisioneiros, demônios menores, grotescos e animalescos, representando tentações comuns que tentam desviá-la antes do confronto final com o diabo. Estes estão presos em celas de concreto, enfatizando sua inferioridade. Hannibal, entretanto, ocupa a última cela do corredor, reforçando sua posição como verdadeiro mal final. A cela transparente de Hannibal, feita de vidro reforçado, simboliza o limite sutil e quase invisível entre o bem e o mal. Hannibal não precisa derrubar barreiras físicas, pois sua influência real reside na manipulação psicológica e na sedução intelectual. O conceito fundamental de quid pro quo, usado por Lecter no filme, é especialmente revelador. Eu dou uma coisa, você me dá outra. Clarice precisa revelar detalhes íntimos da sua vida para que Lecter lhe dê informações. Exatamente como o diabo, Lecter busca intimidade profunda com suas vítimas, não por interesse genuíno, mas para explorar fraquezas emocionais e assim manipulá-las com precisão. Sua verdadeira arma é o conhecimento profundo e detalhado da alma humana. Outro simbolismo poderoso é a máscara que Hannibal usa. Inicialmente vista como uma proteção contra seus ataques físicos, ela carrega um significado muito mais profundo e perturbador.
representa a tentativa inútil do mundo de conter o mal através de medidas superficiais e externas. A máscara simboliza também o controle aparente sobre o perigo que Lecter representa, mas em nada restringe a sua arma mais letal, a sua mente. Lecter não precisa forçar a entrada na mente das suas vítimas. Ele cria um convite irresistível através da promessa sedutora do conhecimento proibido. Seu refinamento, inteligência e cortesia contrastam violentamente com a brutalidade primitiva dos outros prisioneiros, reafirmando que o verdadeiro mal raramente se apresenta de forma grotesca, mas sim como alguém sedutor, encantador e eloquente. Dessa forma, Hannibal Lecter encarna magistralmente o conceito espiritual mais perturbador sobre o diabo. O mal não invade violentamente a vida humana. Ele apenas oferece sedutoramente aquilo que as almas mais desejam, esperando pacientemente pelo consentimento das próprias vítimas para iniciar a sua ruína. Darth Vader, o Coringa e Hannibal Lecter. A carne, o mundo e o diabo. 3 rostos de 3 tentações dos 3 inimigos da alma. Talvez o que mais assuste não seja ter visto esses personagens nos filmes em que os assistimos, mas entender que, na verdade, eles sempre existiram e continuarão existindo dentro de nós. Se você gostou desse vídeo e quer assistir a mais conteúdos como esse, você pode ajudar o canal deixando um like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pessoas que possam vir a gostar desse tipo de conteúdo. Caso você queira fazer uma doação financeira ao canal, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou você pode ver as informações aqui na descrição desse vídeo para ver como é que você pode ajudar. Caso você faça uma doação, o seu nome vai aparecer no próximo vídeo aqui nessa tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.